A desinformação em saúde não é apenas um ruído. Cada fake news compartilhada pode significar um leito a mais ocupado, uma vida perdida, um gasto que poderia ter sido evitado. O problema da fake news, ele não está na oferta, ele está na demanda. Olá, sejam bem-vindos à 10ª edição do podcast Saúde Sustentável. Estamos dentro da VET, a Academia para a Educação em Saúde Sustentável. Eu sou Mara Machado e esse é um espaço para a gente discutir como estruturar um sistema de saúde sustentável. Lembrando que um sistema de saúde sustentável depende de confiança social, de transparência e do uso responsável da informação. Vivemos um tempo paradoxal. Nunca tivemos tanta informação disponível e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão vulneráveis à mentira. Nas redes sociais, qualquer um hoje pode pegar um celular e se dizer especialista em saúde. E, a partir daí, nós começamos a ter sérios problemas porque milhões de pessoas estão se afastando do tratamento adequado da saúde e tomando ideias diferentes do que efetivamente é saúde. Isso a gente traz como exemplo a questão da vacinação. A desinformação em saúde não é apenas um ruído. Ela causa problemas humanos, sociais e econômicos. Cada fake news compartilhada pode significar um leito a mais ocupado, uma vida perdida, um gasto que poderia ter sido evitado. Para nos ajudar hoje nesta discussão e a entender algumas questões relacionadas ao contexto das fake news, hoje a gente tem o prazer de receber aqui um pesquisador, economista, doutor, professor Silas de Souza César. Silas é pesquisador da USP, onde estuda como a propagação de fake news afeta a confiança das pessoas nas instituições. Queremos ouvir dele como acontece esse processo e como ele pode afetar a saúde pública. Silas, seja bem-vindo e eu prefiro que você faça a sua apresentação e coloque para a gente qual é a linha de pesquisa que você está seguindo na USP. Claro, primeiro agradeço, muito obrigado por ter me convidado. E, assim, eu venho trabalhando essa ideia sobre como os grupos afetam a imaginação, como os grupos afetam o entendimento de mundo, independente se esse grupo é de intelectuais ou de pessoas que não estudaram nada. Falei isso antes de me apresentar, porque, como você disse, eu sou economista. Então, tem uma frase que diz que se você colocar 10 economistas numa sala, haverão 11 opiniões, no mínimo. Então, e aí, à medida em que esses economistas vão ficando em grupos, essas ideias vão ficando mais fortes. E muitas vezes fica meio claro que essas ideias elas não vêm do âmago, elas não vêm de um entendimento profundo que cada profissional tem, mas de uma certa resposta que ele tem que dar àquele grupo que ele pertence. Então isso despertou em mim algum interesse, eu venho estudando esse tipo de relação, tanto no meu mestrado, que foi na área de educação, olhando para isso, no meu doutorado e agora no pós-doutorado que eu estou fazendo na USP, onde eu trabalho como pesquisador também. Então, o meu interesse é reunir algumas evidências empíricas, concretas, reais. Eu foco no campo acadêmico, porque é onde supostamente as pessoas têm mais educação, seriam menos propensas a acreditar em fake news, acreditar em verdades que não são tão, digamos, verdadeiras, mas ainda assim a gente vê esse comportamento acontecendo quase independente da formação. Então, isso é o que eu tenho me dedicado a tentar compreender, já venho há algum tempo estudando, e eu espero trazer uma contribuição nessa conversa. Eu tenho usado alguns filósofos, então de vez em quando a conversa vai caminhar por um caminho, mas não é nada chato, são filósofos mais atuais, então só para preparar quem está ouvindo... Claro. Não haverão digressões profundas, eu prometo. Que bom.
E com tudo isso, como é que a gente consegue entender essa circulação de fake news com mais força do que dados científicos? Mara, essa pergunta ela é fundamental e a resposta, por incrível que pareça, ela é relativamente simples, né? Se a gente olhar para o mito fundador do Ocidente, mito cristão, para ficar mais fácil, a primeira passagem da Bíblia, ali nos primeiros capítulos, tem uma história de uma serpente que chega numa senhora e fala assim: olha, o que te contaram não é verdade, é verdade o que eu estou te contando. Então, o mito fundador do Ocidente parte de uma mentira. Então, havia um casal ali no Éden, Adão e Eva, eles tinham uma verdade com eles, estou trabalhando isso do ponto de vista mitológico e não do ponto de vista teológico, evangélico, e eles preferiram uma mentira contada por uma serpente. Então, a gente tem que imaginar que o problema da fake news, ele não está na oferta, ele está na demanda. O que eu estou dizendo? Vou tentar explorar isso ao longo da nossa conversa. Nós temos uma vontade enorme de acreditar em coisas que não são verdadeiras. Posso te dar vários exemplos. Então, a gente acredita que as mães não têm um filho predileto. A gente acredita que se beber água gelada emagrece. A gente meio que sabe que essas coisas não são verdadeiras, mas elas confortam. Então, o que temos é que o ser humano, em geral, prefere acreditar no que é confortável, no que é acolhedor, no que é legal, no que não contraria aquilo que ele tem por ideal, do que efetivamente acreditar em algo que custe a ele um sacrifício, que seja confrontador de alguma forma. Então, o que a gente está vendo com as mídias sociais, com as redes sociais, com a internet, é só esse movimento muito mais forte. Então, como que funciona? A gente tem algo muito antigo, que é a comunicação. Eu posso chegar para você e falar assim, esse copo é bonito. Vai ser muito mais eficiente se eu falar assim, esse copo é muito bonito. Então, esse superlativo, ele não traz nenhum dado concreto. Eu não comparei com nada. Eu só clamei, eu evoquei um sentimento teu. O muito, ele dá intensidade. Essa emoção faz com que você aceite o que eu estou falando de uma maneira mais fácil. Então, a comunicação, ela é muito mais convencimento do que comprovação. Nós nos comunicamos tentando convencer o outro de que a gente está certo. Só que a gente não anda com uma planilha de dados o tempo todo para mostrar para as pessoas, olha, o que eu estou falando é melhor, a outra coisa é pior. Então, a comunicação funciona através desse mecanismo emocional, autoridade. Quem está falando deve demonstrar ter alguma autoridade no assunto. Aí a gente pode pensar assim, poxa, mas os influencers têm muito menos autoridade do que um médico. Fato. Como que eles driblam isso? Eles driblam isso, por exemplo, colocando uma roupa bonita, mostrando um corpo sarado, coisa que se você for entrevistar um médico que acabou de sair do plantão, não vai rolar, entendeu? Então, ele tenta criar um marco de autoridade estética, visual. Então, a gente fala assim, poxa vida, essa pessoa é bonita, tá falando o que eu gosto, falta uma única coisa, que é uma lógica minimamente aceitável. Então, não precisa ser uma lógica científica. Tem que ser um argumento que capture o ouvinte. Então, quando eu falo, essa água é gelada, tá muito gelada, é boa, por que você está dizendo que ela é boa? Porque eu tomei, ela matou muito a minha sede. É suficiente, a pessoa entendeu, ela entende o que é sede, entende o que é água. Eu não preciso de dizer, olha, isso aqui é uma combinação de hidrogênio com carbono, que com as suas moléculas se reunirão e aí te hidratarão. Eu não entendo isso. Então, a gente está num processo muito comum, ancestral, de comunicação, só que ela foi muito intensificada recentemente e ela apela mais do que nunca para a emoção. E a gente acredita, porque a gente é treinado para isso, a gente vive o tempo todo, desde sempre. Então, esse é mais ou menos o processo. Brigar contra isso é muito difícil, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque, de novo, insisto, é uma questão de demanda, não é uma questão de oferta.
Então, a gente pode pensar que a gente precisa mudar a forma de comunicação dos especialistas na colocação do que é melhor para as pessoas. Mara, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Veja, chave, para a gente entender isso. Quantos fumantes duvidam que fumar faz mal? Eu acho que todos. Na prática, todo fumante sabe que fumar faz mal. Por que ele fuma? Os fumantes fumam, e eu queria ser eu o inventor dessas histórias, mas, na verdade, tem diversos dados, diversas pesquisas que comprovam. A pessoa fuma, basicamente, por uma distinção social. Tanto é que o vício no tabaco, hoje em dia, nos cigarros eletrônicos, ele começa na juventude, que é quando a pessoa está procurando se posicionar no mundo. Então, quando ela porta um cigarro, ela está dizendo algo parecido como: o meu corpo aguenta que eu faça mal contra ele. Veja como eu sou forte, veja como eu sou sexy, veja como eu sou melhor, mais legal. Então, as propagandas de cigarro o tempo todo, hoje em dia não tem mais, mas elas mostravam homens bonitos em cima de cavalo, mulheres de biquíni, sempre mostrando saúde, sempre mostrando potência, sempre mostrando força. De novo, é emoção contra a razão. Todo mundo falava, isso faz mal, isso dá câncer. Quando que a brincadeira virou? Óbvio, teve uma proibição muito forte, então o poder público proibiu os cigarros de financiarem shows, financiarem eventos esportivos, mas o que efetivamente colou é que o cigarro passou a ser associado a coisas do tipo: quem fuma fede, o cabelo não é bonito, o bigode é torto, o dente cai, a pessoa fica impotente. Então, quando o cigarro passou a ser associado a algum tipo de emoção negativa, o nível de tabagismo caiu drasticamente. Tem crescido de novo. Mas foi uma campanha que funcionou. Por quê? Porque comunicou da forma correta. Aí, alguém pode estar perguntando assim: poxa, mas então a gente precisa mentir? Não, a gente não precisa mentir. A ciência, ela tem autoridade, porque ela é a ciência. Ela tem a lógica. Agora, falta ela explicar essa lógica de uma maneira mais simples e com alguma emoção. De alguma forma que quem está do outro lado, aí a gente pode falar assim: são pessoas com pouca educação. Não, todo mundo sinta o desejo de entender aquilo e de seguir uma regra, uma informação que é verdadeira e não que é satisfatória. Agora, você falando isso, eu fico pensando... o Zé Gotinha não é a melhor maneira de explicar a importância da vacina. Olha, o Zé Gotinha é uma boa pergunta, bem específica. Eu acredito que o Zé Gotinha ele fez sucesso para o público inicial dele. Então, uma criança vai num posto de saúde, ela vai com medo. Eu vou tomar uma injeção, eu vou tomar uma gota. Dói, não é um ambiente legal de ir num posto de saúde. Mas quando ela vê alguma coisa que remete a um objeto de infância, um objeto lúdico, ela fala: opa, peraí, eu já vi isso num parquinho, eu já vi isso num circo, parece que não é tão ruim. Então, acho que cumpre esse propósito infantil. Quanto aos adultos, eu não sei, acho que em algum nível as pessoas conseguem associar aquilo com a vacina, em outro nível talvez não. Veja, você falou de vacina, talvez você até tenha uma pergunta dessa mais para frente, mas tem uma deixa aí. Quando que a vacina passou a ser questionada? Ninguém conseguiu provar efetivamente que a vacina faz mal, porque não existe essa comprovação, entendeu? Esse discurso pega a partir do momento em que ele vem no pacote do ódio. Ele vem no pacote da raiva. Essa raiva, esse ódio é uma emoção. Quando a gente fala de emoção, é qualquer uma. Qualquer coisa que sensibilize a outra emocionalmente. Então você fala assim: querem te vacinar para te controlar. Opa, não. Como assim me controlar? Surge dúvida. Aí quando surge dúvida, a pessoa fica com medo. Dúvida, medo, raiva, pronto, ela está completamente desarmada. Ela não entende, ela vê o outro como quem entende, porque a pessoa está falando. Tem uma lógica. Qual é a lógica? Querem me controlar.
ela aceita. Óbvio, eu estou simplificando bastante o processo para ser didático, né? Nosso propósito é comunicação. Isso. Mas o mecanismo está próximo disso. E você falou outra coisa interessante, né? Que os especialistas da saúde falam sobre uma coisa que ninguém quer ouvir, que é a doença, Pois é. não é? Então, além de aprender, eu acho que a gente vai ter que mudar o tom dessa nossa conversa, porque a gente fala em diabetes, hipertensão, ninguém quer ouvir sobre isso, porque ninguém quer ter isso. Né? Falar sobre câncer, por exemplo, né? Quando fazem essas campanhas, talvez a gente não tenha que falar de câncer de mama, mas tenha que falar de uma outra maneira, para que a população se sinta acolhida no seu entendimento. Exato. E que isso seja feito para diferentes populações, que não pode, como no exemplo do Zé Gotinha, ele tem um efeito bom para a criança, Sim. mas para o adulto ele não convence. Sim. É isso? É isso, é isso. Eu não sei, assim, eu não estudei comunicação o suficiente para falar sobre marketing, mas o Brasil é um país que ganha concursos de marketing, Cannes, né? O Brasil é um grande ganhador de propagandas, nós temos publicitários fantásticos, então essa comunicação precisa ser revista. Há muita resistência dos próprios órgãos de saúde. Então, a comunicação, ela acaba sendo pensada por um técnico, ainda bem, a comunicação não, a mensagem, né, acaba sendo pensado por um técnico, mas o responsável por essa comunicação, ele não consegue transformar essa mensagem que é técnica, que é abstrata, que tem conceitos que estão longe do dia a dia do brasileiro, para algo que seja palatável, transformado no dia a dia. Então, essa e não é só o Brasil, tá? Essa comunicação, ela tem sido difícil em quase todas as frentes, inclusive porque o outro lado, o lado da desinformação, ele tem ao lado dele o ódio. Não tem força mais, não tem nada, não tem sentimento mais forte que o ódio. O ódio une, o amor, você gosta de uma pessoa, Humberto Eco fala isso, né? A gente consegue gostar de uma pessoa, certo? Agora, odiar, a gente odeia um monte de gente. Então, o ódio, ele aglutina. Combater isso é um desafio. As plataformas digitais, elas são responsabilizadas por essas fake news que são colocadas? Olha, algumas plataformas são responsabilizadas. No meu entendimento, elas deveriam ser mais responsabilizadas. Alguns países estão lidando com isso de uma certa forma. Mas, Mara, esse é um problema ainda mais profundo. E, se você me permite, eu vou dar alguns exemplos. As plataformas, elas estão do lado da oferta. Então, nós, vamos dizer assim, nós mentimos para o nosso público, nós, não eu e você, mente-se para o público desde sempre. Na minha pesquisa, eu tenho trabalhado com um exemplo que ele é muito forte, eu vou trazer ele aqui para a gente pensar. Você deve se lembrar, há muito tempo atrás, havia o Notícias Populares, um jornal chamado Notícias Populares, que inclusive é do Grupo Folha. Esse jornal, a gente espremia, ele pingava sangue. Teve uma ocasião que criaram uma notícia do bebê diabo. Não sei se você lembra. Bebê diabo. Se eu não me engano, se os números não estão me traindo aqui, foram 37 edições seguidas do Notícias Populares falando do bebê diabo. O que aconteceu? Teve um neném que nasceu em São Bernardo, São Caetano, ali no ABC, e ele tinha uma protuberância na testa e o cóccix um pouco pontudo, o que é normal, acontece isso. Mas aí um jornalista pegou aquilo, uma enfermeira achou ruim, estranhou e falou, nossa, esse bebê parece o diabo, daí nasceu o bebê diabo. Bom, ao longo de 37 edições, viram rabo, viram esse bebê soltando fogo pela boca, viram chifre, viram ele sendo vermelho. É óbvio que isso não existiu. Mas durante 37 edições, esse jornal que você chegava na banca e comprava, publicou uma notícia visivelmente mentirosa, falsa. Por quê? Porque bebê diabo não existe. Então, é óbvio que como cidadão,
eu penso em que esse órgão de imprensa deve ser punido de alguma forma. Mas aí entra a filosofia. Aí a gente faz uma reflexão e lembra que existe um livro na qual ele fala do diabo. E ele fala que existe um ser que vai levar você para o inferno, tudo isso, blá, blá, blá. Tá, ok. Se eu prendo o jornal que está falando do diabo, né? Se eu puno, eu preciso punir esse outro livro, porque quem está falando a verdade? Como que eu consigo provar que o diabo existe? Então, por que eu posso ter um livro que fala que o diabo existe e não posso ter um outro jornal que fala que existe o bebê diabo? É óbvio que eu estou usando um exemplo super, né, duro, pesado, mas ele coloca para a gente pensar uma pergunta fundamental, que é: o que é mentira? Se a gente traduz, a gente está pensando o que é verdade. E o pior, quem é que pode dizer o que é ou o que não é verdade? Então, é um imbróglio muito grande. Por isso, os países, eles têm muita dificuldade de entender. Porque quando isso chega na justiça, de uma outra forma, é essa discussão que tem entre juiz, promotor e sociedade. Quem é a pessoa que pode chegar para a gente e falar assim, olha, isso é verdade, isso é mentira. Aí alguém pode falar assim, poxa vida, a gente tem a marcação do nosso tempo no nascimento de alguém que a gente não tem comprovação científica que existiu. Então, é muito complicado. Quer dizer que nós devemos retirar o governo disso, o poder público disso? Não. Por quê? Porque pessoas estão morrendo. Pessoas morrem. Você abriu o programa dizendo isso. Fake news provoca morte. Então, essa discussão precisa ser aprofundada. Alguns países estão lidando com isso de uma maneira mais dura, outros países lidando de maneira mais branda. O Brasil está no meio do caminho. O Brasil tem uma discussão avançada, tem uma proposta razoavelmente boa, mas esbarra, naturalmente, em alguns interesses e ela está mais ou menos parada. Passou no Senado, está em discussão na Câmara. A gente pretende ter condição de punir quem faz a fake news, tirar o veículo, tirar a matéria, a informação, e eventualmente cobrar de quem a fez, esse tipo de coisa. A gente tem muitas contas falsas, né? Essas contas falsas são elas que proliferam esse conteúdo, então haveria um controle disso. Então a gente está pensando, mas é uma questão difícil, não é uma questão simples. Nossa, eu fiquei aqui pensando, então, que você falou que na propaganda, nessa forma de comunicação, a gente mente. E eu agora começo a entender, né, porque eu trabalho há 30 anos com gestão da qualidade. E, assim, a gente olha a gestão para um lado e a gente vê o mercado mentindo do outro, né? Isso é uma fake news que conseguiu levar para um lado e eu não vou conseguir puxar para o outro. Isso também é real nesse pensamento que a gente tem quando recebe, porque não é nada confortante eu continuar falando que os hospitais brasileiros não têm qualidade, que é perigoso você entrar dentro de um hospital, que você pode pegar uma bactéria multiresistente. Isso as pessoas não querem ouvir, mas querem ouvir o outro lado. Sim. É uma fake news. Sim. A comunicação, Mara, ela é muito mais baseada no convencimento do que na constatação. A ciência, ela abarca, assim, uma parcela pequena das pessoas. E, pelo meu estudo, mesmo lá, elas estão muito mais propensas, ainda que inconsciente, vamos dizer dessa forma, a acreditar naquilo que conforta. Esse é um ponto. A gente prefere as informações, as notícias que são mais confortáveis, né? Os gregos, em alguns casos, matavam os mensageiros das más notícias, né? Maldito os pés de quem traz as más notícias. Tem essas brincadeiras. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é que a natureza, se a gente olha, a gente sai do gênero humano, e aí a gente começa a olhar para a natureza, a gente vai perceber que existem trapaças em todos os lugares. Então, por exemplo, a zebra
não é muito grande. Ela é listrada porque quando elas estão todas juntas, os predadores grandes não conseguem enxergar elas bem. Elas estão trapaceando. O baiacu é um peixe pequeno, não sei se você já viu um baiacu, é um peixe pequeno. E aí ele se sente ameaçado, ele cresce. Isso é trapaça, entendeu? Tem uma borboleta, eu não sei o nome, tem uma borboleta, você olha para ela, ela parece uma coruja. E ela é uma borboleta, ela é a asa de papel. Só que quando ela se sente ameaçada, ela fica numa posição que dá a impressão que ela é um bicho grande. Quem tem gato sabe, o gato ameaçado, ele se ouriça. Então, veja, esse tipo de blefe, vamos colocar dessa forma, ele está na natureza. Ele faz parte da nossa, digamos, sei lá, eu não gosto de dizer do nosso DNA, mas ele é intrínseco a gente. Então, a gente procura convencer o outro muito mais do que constatar. Queremos que a nossa posição seja a válida. Quando a gente coloca nessa equação dinheiro, lucro, interesse, isso fica muito mais forte. Então, as pessoas elas passam a tolerar um blefe mais forte, uma informação mais convincente, abrindo mão de comprovação para ganhar, para vencer, para ver os seus próprios interesses prevalecendo. Isso é humanidade. A gente não vai brigar com isso, não tem como. Talvez numa outra dimensão, de outra forma. O ponto é que se a gente não leva isso a sério, a gente fica muito no campo da ingenuidade e frustrado, porque a gente não consegue, eu estou querendo levar o melhor. Assim, estou dando vários exemplos bíblicos, né? Sócrates, para falar de filosofia, ele tinha uma sociedade que estava num bom momento, a Grécia, e eles acreditavam que aquele sucesso todo se devia à boa sorte com os deuses. Então, Apolo, Afrodite, Atenas gostam da gente, então a gente está indo bem. Aí Sócrates chegou e falou assim, moçada, não, né? Esses caras aí, eles estão fazendo outra coisa, eles não existem. É como não, Sócrates? Veja, a gente pode, o povo grego inteiro, se reposicionar, duvidar de si mesmo, criar uma outra explicação para aquele sucesso. Quanto tempo demora? Qual é o custo disso? Ou a gente pode afastar Sócrates. O que a gente faz? A gente afasta Sócrates. Então, é esse o dilema. É o mesmo exemplo de Jesus. A gente não precisa dar todo mundo. O cara chega lá e fala assim: ó, é o seguinte, a graça é para todo mundo. Não, não é não, é só para os judeus. Tem que amar. Não, não, a gente não gosta disso. Entendeu? Então, qualquer personagem icônico, você vai perceber que é alguém tentando levar uma mensagem que ele vai ser bem sucedido na medida em que ele coloca uma emoção. Jesus morreu. Sacrificado. Entendeu? Estou citando isso porque é de conhecimento de todo mundo, sem fazer qualquer referência religiosa. Estou usando como uma mitologia. Entendeu? Mesma coisa de Sócrates. Também morreu. Podia ter fugido. Falou, não. Para eu fazer essas pessoas entenderem que eu estou certo, eu preciso emocioná-las. Ele morreu. Então, eu estou dizendo que a gente precisa morrer? Óbvio que não. O que eu estou dizendo é que na comunicação falta efetivamente atingir o coração. Se a gente não atingir o coração, a campanha contra cigarro dos anos 70, dos anos 80 não funciona. Que dá câncer a gente sabe. Que faz mal a gente sabe. Que água gelada não emagrece, quase todo mundo sabe. Entendeu? Mas se a gente não conseguir transformar ciência, informação boa, em algo que afete a sensibilidade das pessoas, a gente vai pregar no deserto. Que assunto a gente ficaria aqui, porque a gente está ligando duas coisas extremamente complicadas, que a gente está falando de saúde pública, com evidências suficientes aí do quanto é que a gente pode prevenir, trabalhar a promoção, e existe toda uma campanha por trás disso, da própria indústria. Hoje a nossa alimentação é a pior possível, e aí a gente fica falando dos efeitos da diabetes, da hipertensão, e eu tenho do outro lado a indústria com essa visão de comunicação que nos falta dentro do setor da saúde.
É isso. É isso, exato. A indústria, ela está vendendo, ela não tem o compromisso de provar nada. O compromisso dela, ela tem um CNPJ, ela tem um alvará de funcionamento que autoriza ela a vender. A comunicação social é no sentido de dizer assim, olha, o que eu estou fazendo é bom. Veja, a gente chama de fake news. Tem alguns exemplos que eles são muito legais. Danoninho vale por um bifinho. Isso é uma fake news relacionada à área da saúde. Nunca valeu por um bifinho. Talvez por um pedacinho muito pequeno de um bife sem vergonha. Entendeu? Mas assim, isso aconteceu. Se a gente pegar açúcar, a minha mãe me deu açúcar, assim, punha muito açúcar na minha comida, porque as propagandas de açúcar, 1900 e bem antigamente, dizia que açúcar é bom para criança. Então, as indústrias querendo lucro, e não há nenhum problema em querer lucro. O problema é a irresponsabilidade com que a informação circula. A indústria, ela faz essa informação chegar sem nenhum filtro. E a gente não consegue, hoje em dia ainda consegue um pouco. Essa discussão é uma prova de que evoluímos. Mas o fato é que desde muito tempo não há uma mediação, digamos, eficiente entre o interesse comercial justo, legítimo das empresas, com o interesse de saúde pública útil, legítimo e necessário dos consumidores, dos clientes e dos cidadãos, principalmente, né? A gente tem alguma mensagem positiva para deixar aqui para quem está nos assistindo? Tem algum caminho que a gente possa começar a buscar? Olha, algumas coisas têm sido feitas no mundo e eu acredito que elas são positivas. Então, a China anunciou isso com uma pompa danada faz 1 ou 2 semanas, que agora todos os influencers terão que ser formados na área de influência deles. Então, alguém está falando sobre química, tem que ser formado em química. Falando de remédio, tem que ser formado em farmácia. Então, isso é uma medida. Resolve um pouco. Mais ou menos moraliza, mas um pouco. Por quê? Porque você sabe, tá cheio de médico vendendo spray para crescer o cabelo, né? Assim, tem muitos profissionais que não são sérios. Eu vou chegar nesse ponto. Singapura, talvez seja o exemplo mais bem sucedido. Singapura conseguiu lá uma legislação deles. Eles podem remover o conteúdo imediatamente, não precisa provar que é fake news. Se houver uma denúncia e o interventor rapidamente perceber que aquilo é ruim, ele tira, e aí o veiculante daquela notícia entra com uma ação para dizer que é e que não é, o ônus da prova é de quem está veiculando. Tem que prestar conta, se for, e essa pessoa que veiculou essa informação negativa, ela pode ser banida de todas as redes sociais. Então, está sendo considerada a atuação mais dura contra isso. De novo, a gente esbarra naquela questão filosófica há pouco tempo, quem decide o que é verdade, quem não é verdade. Hoje nós temos essa urgência, mas a gente pode eventualmente estar dando poder para um interventor que pode não ser justo e pode dizer que daqui a algum tempo a vacina é ruim. Então precisa ir devagar com isso. Tem que ter, a democracia precisa funcionar aí, de verdade, não uma coisa autoritária vindo de baixo, senão a gente resolve um problema hoje e cria outro amanhã, basta que mude quem manda. Essa é um pouco. França, Alemanha, eles têm feito muitas campanhas, muita conversa, muita negociação com as plataformas, então fala assim, olha, vamos fazer um acordo de autogestão, vocês tiram, a gente não precisa brigar, meio que está funcionando, tem trazido algumas respostas positivas. E aí, tem um caminho que é você responsabilizar de alguma forma as categorias. Então, por exemplo, se um advogado deu uma informação que não é boa, se o médico deu uma informação que não corresponde com o consenso da área, o órgão de classe deveria, né, e essa é uma briga, deveria intervir e falar, olha, o Conselho Regional de Medicina não reconhece isso. Essa informação não está de acordo com as pesquisas amplamente aceitas pelo meio.
Então, me parece ser uma conduta objetiva, efetiva, para além do não acredite em mentiras, que pode ser feita. Tirando isso, mais objetivo, a gente precisa ter cuidado efetivo para não acreditar em mentira. Tá barato demais? Tá fácil demais? Tá despertando muita emoção? Né? Calma, ter calma é muito importante. É preferível a gente chegar atrasado no lugar certo do que adiantado no lugar errado. Então, viu uma notícia, agradou demais, faz muito sentido para as vontades próprias. Ter calma, né? Se está muito fácil, deve estar errado. É verdade. E a desinformação em saúde, ela não é um detalhe, né? Ela é um risco. E é um risco coletivo. Cada boato, cada mentira repetida nas redes sociais não só compromete as escolhas individuais, mas coloca em perigo a própria saúde pública. Eu acho que combater esse fenômeno exige responsabilidade compartilhada. Das plataformas, do governo, dos governos, dos profissionais da saúde, da imprensa e nós, até como Sim. cidadãos, fazendo isso. Eu acho que essa conversa aqui, eu espero que a gente possa se ver várias vezes, Opa. porque eu acho que a gente tem vários temas aqui para discutir, né? Mas nós precisamos começar a pensar o que é que nós estamos fazendo, muitas vezes acreditando em informações de uma maneira muito rápida, sem questionar de onde está vindo, e nós precisamos começar a pensar nisso e no mal que tudo isso está fazendo no momento em que a gente está vivendo uma saúde muito vulnerável aqui no nosso país. Silas, nós ficaríamos aqui nessa discussão, eu adorei isso, e você me provocou a pensar algumas coisas para a gente até dar continuidade nessa conversa. Mas o nosso tempo aqui ele é curto, então hoje nós ficamos por aqui. Eu sou Mara Machado, essa foi a 10ª edição do podcast Saúde Sustentável, que hoje contou com a participação do professor Dr. Silas. Não percam as nossas próximas edições, porque esse podcast ele reforça a ideia da responsabilidade coletiva. E o que a gente quer é provocar reflexões. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Obrigado, Silas. Você quer deixar mais algum recado? Não, agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o que eu estou pesquisando e conversar sobre isso que é tão importante, né? Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Pode me convidar outras vezes. Sem dúvida nenhuma, nós vamos nos encontrar outras vezes. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.